Que maravilha, que bom mais uma vez nos encontrarmos nesta noite especial de adoração, de louvor. Feliz realmente de poder estar com vocês aqui, entrar na sua casa. Confesso que eu estava com saudade mais uma vez, né? Pois é, chegou mais uma quarta-feira e eu estou feliz mesmo, de coração. Cada manhã tenho feito os vídeos, colocado, mas estar falando assim, sabendo que vocês estão aí ouvindo, assim, a alegria é maior. Boa noite a todos, que Deus possa estar acompanhando você, onde você estiver, que o Espírito Santo possa estar ali no seu coração, preenchendo o seu coração, impressionando a sua mente. Gostaria de pedir encarecidamente que você compartilhe esta live, curta esta live. Nessas semanas passadas vocês me deram muita alegria porque nós alcançamos picos grandes e altos de compartilhamento. Esse tema é uma continuação do tema da semana passada. Então é importante que você compartilhe de novo com as mesmas pessoas que você compartilhou na semana passada. E se quiser compartilhar com mais pessoas, melhor ainda. Por que com as mesmas pessoas? Porque como é uma continuação, eles precisam saber a continuação, a explicação que a Bíblia traz sobre dom de línguas. Especialmente sobre o que aconteceu lá em Corinto. Por que é tão importante? Porque é exatamente o texto de Coríntios que os evangélicos usam para dizer que eles têm o dom de língua, então eles têm o Espírito Santo. E aí justificam através do texto de Coríntios 14, dizendo que tem que ser daquele jeito. Então hoje é exatamente sobre o tema de Coríntios. Na semana passada foi para dizer o que é o dom de língua, onde começou, as pessoas que tiveram o Espírito Santo e não falaram. Mas esta semana, ou nesta quarta-feira, o plano nosso é falar exatamente o que aconteceu lá, para tirar dúvidas sobre como acontece hoje. Tá certo? Você coloca o cronômetro? Muito bem. Nós estamos nesta noite aqui numa expectativa grande por algumas coisas. Na semana que vem nós temos dois temas assim bem polêmicos para a gente conversar e eu preferi colocar para vocês escolherem como vocês escolheram na semana anterior. Quais são os dois temas? Os dois temas são batismo para os mortos. Pergunto, será que um meu bisavô que morreu não conhecendo a verdade, será que hoje se eu for batizado agora em nome dele ou então para ele, será que ele é salvo? Este vai ser um dos temas para a semana que vem. O segundo tema seria o que é que foi pregado lá na cruz do Calvário? Qual é a lei que foi pregada na cruz do Calvário? Porque você sabe que a maioria do povo cristão, defende que todas as leis ficaram cravadas na cruz do Calvário, então não precisa mais ter 10 mandamentos, negócio de sábado, foi tudo por água abaixo. Então, a pergunta que eu faço para você é, qual é o tema que nós vamos estudar na quarta-feira que vem? Essa enquete já está aí na página, é o primeiro item que está aí. Então é só você olhar e você acessar, você já pode colocar opção 1 ou opção 2. A enquete vai dizendo aí, tá bom? Conto com você para você definir o que a gente vai falar. Essa enquete vai ficar aí na página até domingo à tarde. Mais ou menos umas 5 horas, 6 da tarde, encerra a enquete. E aí é feita a contabilização, o próprio site já vai dando. E a gente vai saber logo à noitinha qual vai ser o tema de quarta-feira para preparar a divulgação e eu já separar as mensagens que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, primeiro pedido meu, compartilhe, curta a página do Facebook também. Segundo, responda a enquete. Qual é o tema que você quer? Batismo para os mortos ou qual é a lei que ficou cravada na cruz? Esses dois temas. É o que a gente tem para estudar na semana que vem. Muito bem. Vamos orar? Vamos fazer a nossa oração e depois a gente vai... Vamos fazer logo a interação, né?
Nós temos aqui alguns nomes que já estiveram conosco desde o início. Você viu que houve uma quebra, né? Houve uma falhazinha aí no primeiro momento. Essa quebra aí foi, não sei o que aconteceu. Estava tudo funcionando bonitinho. Pode ter sido a internet, um pico da internet. Mas algumas pessoas estavam conosco. Antes de ler o primeiro nome, tem que lembrar mais uma coisa que não posso deixar de lembrar, né? Por favor, lembre-se de ir lá na minha página do YouTube, Antônio Fontanete. Se eu escrever Antônio Fontanete, vai aparecer minha página. E inscreva-se lá. Inscreva-se. Porque eu quero continuar fazendo lives com o tablet, com o smartphone. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma quantidade de inscritos. São 1000 inscritos. No notebook eu posso até fazer, mas eu preciso de alguns equipamentos para comprar. Já no tablet ou aqui eu não preciso de equipamento nenhum, só preciso que você vá lá, se inscreva, dê o like, coloque o sininho para você então receber as notificações, as novas postagens que aparecem. Então vai ficar muito fácil para você e muito melhor para mim, tá bom? Bem, a primeira pessoa hoje que entrou no site é alguém que não escreveu, só curtiu. E aí eu tenho registrado aqui comigo como Inaldo Nadjane. Inaldo Nadjane, se eu não me engano, é um casal aqui de Caetés de Planalto, que eu fui visitá-los várias vezes, ele teve um acidente sobre eletricidade, gente muito boa, sabe? Um casal muito querido. É um privilégio ter vocês aqui, viu? Eu espero que seja esse, eu não esteja dando uma bola fora aqui, né? Aí tem também a Natália Araújo, que está conosco. Natália Araújo, é um prazer ter você conosco, viu? Henrique Norte já também está aposto, é o terceiro na lista aqui, então deve ter sido o terceiro a acessar. Henrique Norte, muito obrigado, você sempre tem os seus comentários, você e Cessa, parece que são os dois aí que acompanham assim com mais facilidade, né? As falas e já vai escrevendo muito rápido. Parabéns, viu? Deus seja louvado pela sua presteza. Cláudia Jaqueline está conosco, Nivaldo Eleutério está conosco, Antônio Ressurreição, muito obrigado por você estar aqui. Irmão Albérico Maciel, provavelmente a esposa, os filhos, se a esposa não estiver no plantão, né? Então Albérico está conosco. Aí vem Roselena, seja bem-vinda. Cessa Morim, uma bênção ter você conosco, viu? Aí vem Geisa Barros, Vera Moreira, irmã Vera, que coisa boa ter você aqui conosco. E aí tem também Cleonice Cordeiro. Esses são os nomes que podemos falar a partir de agora, tá certo? E aí a gente vai fazer a mensagem e no final a gente volta novamente com os outros que estavam também passando. Oi? Na semana passada, o compartilhamento e as pessoas alcançadas lá em cima. Ah, tá. Na semana passada nós baixamos um pouquinho nos compartilhamentos, viu? Lembra que na semana retrasada eu falei que nós tínhamos 55 compartilhamentos? Na semana passada nós ficamos apenas em 28. Aí essa semana nós temos aí um desafio, né? De compartilhar com todas as pessoas e quem sabe alcançar o máximo aí. Eu já compartilhei na minha linha. Enquanto estava aqui acontecendo os louvores, eu peguei meu smartphone, já compartilhei, já está na minha página. Então os meus amigos que estiveram online lá e que recebem essa informação já estão também assistindo. Eu queria que você fizesse a mesma coisa, na sua página e nos seus grupos, tá bom? Que Deus seja louvado nesta noite, neste momento. Nós queremos então pedir a presença dele, já que vamos falar sobre a manifestação do Espírito Santo. Nada melhor do que pedir a orientação do Espírito Santo. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Feche os olhos, oremos. Nosso bondoso Deus, querido Pai que estás nos céus, nós expressamos nossa gratidão, primeiramente pelo teu amor, pela tua graça. Também, ó Deus, te agradecemos pelo dom da vida. Estar vivo é um milagre que o Senhor faz a nós cada manhã, cada dia, cada final de noite. Também te agradecemos porque através do sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor diminuiu o abismo que havia entre nós e o Deus do perdão. E hoje nós temos acesso ao trono da graça através da oração por meio de Jesus Cristo. Também te agradecemos, ó Pai,
porque o Senhor não tem desistido de nós, mesmo sendo tão falhos e pecadores. O Senhor continua lutando, estendendo sua mão, sua graça para nos alcançar, para nos transformar. A sua misericórdia tem sido maravilhosa e infinita. Nesta noite, ó Pai, nós vamos estudar mais um tema na Tua Palavra que para muitos é difícil. Por isso nós pedimos a presença e a companhia do Espírito Santo, para que nos dê entendimento, para cada pessoa que estiver ouvindo possa compreender. E a mim, ó Pai, use a minha boca para falar, para que possa chegar ao coração de cada pessoa, transformado e amaciado por Ti, para que possam compreender as verdades e estarem prontos para mostrar para pessoas ao seu redor a forma correta de interpretarmos e sermos usados por Ti através dos dons espirituais. Fica conosco, vem nos abençoar, fale ao nosso coração. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, hoje nós vamos então, na continuidade do nosso tema, conversar sobre 3 capítulos em especial que fala sobre os dons espirituais, como se fosse uma continuidade, na verdade é uma extensão. Eu coloco como continuidade porque na semana passada a gente começou o tema, não daria para falar todo ele num culto só, numa live só, então eu dividi no meio, peguei a parte de introdução e a parte de conceito, e agora a gente vai para assim, onde está o maior problema, né, na cabeça das pessoas sobre essa questão do dom de línguas. Nós vamos então relembrar rapidinho o que nós conversamos na semana passada. Na semana passada nós vimos que Jesus Cristo prometeu em Atos capítulo 1, verso 8, de que os discípulos receberiam o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E lá em Atos 2, logo no início, já começa mostrando que o Espírito Santo realmente desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, e a partir desse momento eles começaram a falar em outras línguas, não línguas estranhas. E aqui está a diferença. A diferença é que não falaram línguas estranhas e ininteligíveis, falavam línguas que eram conhecidas, mas que eles não sabiam falar. E o Espírito Santo deu o dom para eles falarem. E naquele momento, lá de Atos capítulo 2, muitas pessoas ouviram, pessoas de outros países, de outras regiões, com outras línguas, ouviram a mensagem que eles precisavam ouvir na sua própria língua, entenderam tudo que era preciso, e cada um foi para a sua casa, para a sua cidade, para a sua região, para o seu país. E lá, eles começaram então a testemunhar das coisas que aconteceram lá, do que eles ouviram dos discípulos e do que eles aprenderam. Então, a razão principal do Espírito Santo dar esse dom para os discípulos era para que eles testemunhassem, evangelizassem. Tem que ter um fundo proveitoso, de preferência missionário. E foi o que aconteceu. Só que depois que passou esse momento, os discípulos continuaram com o dom de línguas. O que eles fizeram? Aí quando terminou a live da semana passada, a gente mostrou onde cada um deles morreram. A maioria deles morreram fora de Jerusalém. Só teve 2 que morreram em Jerusalém. O restante tudo morreu fora. Por que morreram fora? Porque eles tinham que exercer o seu dom de língua falando para outras pessoas que não conheciam a linguagem deles. E lá onde eles estavam, vamos dar um exemplo. A gente sai daqui do Brasil e vamos morar em outro país qualquer que não fale o português. E lá onde a gente foi morar, no caso dos discípulos, eles falaram e as pessoas ouviam no idioma deles. Se eu for para a Alemanha e eu for conversar lá, posso falar em português e as pessoas vão ouvir em alemão. Se o Givaldo for lá para a Rússia, ele vai lá para a Rússia. Eu falo Rússia porque ele foi lá para o sul esse dia, ele gosta de frio. Então vá para a Rússia. E lá na Rússia, ele vai falar em português e as pessoas vão ouvir em russo e vão entender a mensagem do Evangelho. Aí a Cessa sai daqui, vai lá para a Suíça, e lá na Suíça, que o pessoal não conhece português, ela vai falar em português, e os suíços vão ouvir na língua deles. Percebem a forma como o Espírito Santo age? É dessa forma. Pode agir de outra maneira? Pode.
Ele é o dono dos dons. Nós vimos na semana passada que o dom é ter o Espírito Santo em nós. E os dons é o que o Espírito Santo dá para nós agirmos por intermédio dele. Então, este foi um resumo do que nós vimos na semana passada. Nessa semana, nós vamos ver que aconteceram outras manifestações do dom de língua naquela época, em alguns outros lugares. Por que é importante falar nisso? Para a gente ver que Deus, ele concedeu o dom para aqueles discípulos, mas também concedeu o dom para outros. E é aí que está a parte importante. Então, são pelo menos 3 ou 4 citações, eu queria ler na Bíblia esses textos. Primeira citação que aparece e que a gente relacionou é que lá em Samaria também aconteceu manifestação do Espírito Santo através do dom de línguas. Lembre-se, não é só o dom de línguas que existe. Existe uma lista de dons. E nesse caso estamos falando tanto do dom de línguas porque é o tema que a gente está trabalhando. Vamos abrir a Bíblia então? Vamos lá em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versos 14 a 17. É o primeiro texto que a gente vai ver, mostrando que o Espírito Santo também atuou em outros lugares, não somente lá em Jerusalém. Atos, capítulo 8, versos 14 a 17, que diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para receber o Espírito Santo. Porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome de Jesus. Verso 17. Então lhes impuseram a mão e receberam estes o Espírito Santo. No verso 18, que não está relacionado, mas vale a pena ler. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, aí ele ofereceu dinheiro. Então, o que nos interessa aqui é que o Espírito Santo atuou nas pessoas que estavam lá em Samaria. Quem eram os samaritanos? Quem eram as pessoas de Samaria? Assim, teoricamente, eram inimigos dos judeus. Mas eles foram lá porque receberam a notícia de que lá havia pessoas interessadas em conhecer essa verdade. E os discípulos foram para lá. E lá eles oraram, impuseram a mão sobre eles, já eram batizados, e eles receberam o Espírito Santo. Outro local, lá em Cesareia. Vamos agora para Atos capítulo 10. Aí coloca uma página para frente, 2 páginas para frente aí. Atos 10, versos 44 a 47. E aí a gente vai ver mais uma manifestação, que diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, assim como nós, receber o Espírito Santo? Então, em Cesareia, lá também havia pessoas que receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, e alguns não estavam permitindo que eles se batizassem. E aí Pedro fala: olha, como é que eu vou recusar batizá-los na água, se eles também foram batizados pelo Espírito Santo como nós? E acabou batizando eles. Tem mais um caso. Vamos lá agora para a cidade de Éfeso, lá em Efésios, lá em Atos, capítulo 19, dos versos 1 a 6. Na cidade de Éfeso, agora diretamente com os gentios, tá bom? Atos 19, vai um pouquinho mais para frente de novo. Versos 1 ao verso 6. Diz assim, ó: aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo:
no batismo, disse Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce nele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome de Jesus. E impôs-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Temos mais um momento na Bíblia onde pessoas, nesse momento gentios, né? Alguns foram batizados por Pedro, tinha judeus ali também, e que receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Nesse caso, também profetizaram. Então tiveram dons, 2 dons aí. Vamos agora ao último item, né? O último item que eu separei aqui. Agora vamos lá na cidade de Corinto. Então, 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12. Você vai deixar aberto agora aí em 1 Coríntios 12, porque na verdade a gente vai rodar agora por esses 3 capítulos, tá bom? Vamos rodar aí por 12, 13 e 14. Então, em Coríntios, especialmente nos capítulos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo fala bastante sobre o dom de língua, fala sobre outros dons, mas dá uma ênfase maior ao dom de língua. Pergunta: por que Paulo precisou falar tanto sobre os dons de língua? Então, lógico, existe uma explicação. Vocês lembram que na semana passada eu falei que a igreja em Corinto era a igreja problemática? Lembra? Se você não lembra, eu vou relembrar alguns desses fatos daqui a pouco. Mas antes, vamos a uma explicação de por que o Deus deu a manifestação do Espírito Santo também para outros em outros lugares. Há uma explicação, na verdade, né? Então vamos lá. Vamos voltar em Atos. Atos 10, verso 28. Em Atos 10, verso 28, a gente vai ver um momento em que acontece um batismo desse, que para nós é uma amostra de que realmente o Espírito Santo age sobre a pessoa que ele acha que deve agir. 10, verso 28, que diz assim: a quem se dirigiu dizendo, Atos 10, 28, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Aqui não tem manifestação do Espírito Santo, mas tem um questionamento que Pedro está trazendo para os irmãos dele, judeus. É o momento em que Pedro foi enviado para Cornélio para falar com ele, para batizá-lo, inclusive. E aí alguns começaram a questionar, porque Cornélio ele era gentil, e aí Pedro então faz essa citação. Eu vou ler de novo, porque ela é importante. Verso 28. Mas Pedro o levantou dizendo, 28, né? A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Isto é o que todo mundo tinha por regra. Mas agora Pedro fala, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considere comum ou incomum. Aqui, nesse texto, é quando Pedro teve aquela visão do lençol descendo com todo tipo de animal imundo e puro, descendo, e Deus falou assim, mata e come. E Pedro realmente se arrepiou todo, não, Senhor, eu não. Aí Deus falou assim, olha, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Essa visão de Pedro está referindo-se a pessoas, aos gentios e aos não gentios. Vamos lá para mais um verso? Vamos lá, continua aí no próprio capítulo 10, agora o verso 44 a 48. Olha só o que diz ali. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Eu pergunto, Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado assim como nós, o Espírito Santo, e ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Então, o apóstolo
sobre gentios e eles começaram também a falar em línguas. Como a igreja tinha sérias dificuldades de aceitação, preconceito quanto gentios poder ou não aceitar o evangelho, Deus então demonstrou através da ação do Espírito Santo, batizando eles com o seu Espírito, que a igreja não poderia rejeitá-los. Se Deus aceitou, quem é a igreja para rejeitá-los? Isso traz também uma séria questão para a gente hoje. Nós também precisamos ter os nossos olhos bem atentos, olhar as pessoas, os interessados com olhos do céu, para não rejeitar pessoas que Deus às vezes está preparando para nós. Não cair no mesmo erro que muitos daquela época fizeram. É um alerta. É bom estudar esse tema, mas tem que servir de lição para a gente. Hoje nós também temos que pensar assim. Então, qual era o problema, os problemas que aconteciam lá em Corinto? Então tem alguns problemas. Um deles é o que chamou mais a atenção de Paulo. Então, vamos lembrar rapidamente alguns deles, tá bom? A igreja de Corinto foi fundada numa viagem, na segunda viagem de Paulo. Isso está relatado lá em Atos, capítulo 18. Lá em Atos 18 mostra o momento que Paulo chegou, que pregou o evangelho, passou um tempo com eles e depois saiu, como ele normalmente faz. Deixou tudo certinho lá, mas passou-se o tempo e essa igreja tornou-se cheia de problemas. Quais eram os problemas? Então, eu citei todos eles lá naquela época, vou só relembrar, tá bom? Havia brigas entre pessoas e famílias. Isso a gente pode confirmar, você pode confirmar em 1 Coríntios 1:10. Eu não vou ler todos porque nós já lemos na semana passada. Segundo, havia também cristãos carnais, ou seja, pensava somente nas coisas do aqui, do agora e para mim e pronto, e para minha família e os restantes que se virem, não tinham um pensamento espiritual. Terceiro problema que existia lá, havia imoralidade tolerada. No capítulo 5, verso 1, fala daquele rapaz, e nós estudamos aqui esse rapaz há 3 quartas-feiras atrás, daquele rapaz que tinha um caso amoroso com a esposa do pai, com a sua sogra. A sogra não era cristã, ele era, e eles tinham um caso lá. E a igreja tolerava isso. Quarto problema que a gente pode citar que havia lá é que havia processos legais entre os irmãos, como nós falamos também naquele dia. Então aconteceu um problema entre 2 irmãos, em vez de tentarem resolver entre eles ou procurar a liderança da igreja, eles resolveram ir direto para a justiça. E aí Paulo dá uma lapada neles e na gente, porque nós não precisamos. Em casos com nossos irmãos, nós não devemos ir para a justiça, devemos resolver entre nós, procurar pessoas que possam nos aconselhar assim por diante. Também é mencionado lá em Coríntios que havia problemas matrimoniais, famílias que não conseguiam se acertar, pessoas, maridos traindo, esposas traindo, assim por diante. Havia também o desrespeito na hora da Santa Ceia. Alguns deles, uma boa parte deles, ia para a Santa Ceia já pensando em jantar. Não era só a ceia, o momento especial ali. Era como se fosse janta e não tinha para todo mundo. Então Paulo, quando escreve, ele escreve exatamente para trazer orientações sobre diversas questões. Com tudo isso que a gente vê, todos esses problemas que tinham, na semana passada eu relacionei, se não me engano, 8 ou 9 problemas, eu só coloquei 5, 6. Com todos esses problemas, a igreja não estava pronta, a situação estava desfavorável para a atuação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai agir em uma igreja com problemas desse jeito? Então era preciso que houvesse uma mudança de vida, uma transformação naquela igreja, para que o Espírito Santo pudesse conseguir fazer um trabalho ali para que a igreja voltasse a viver o primeiro amor e também a se multiplicar e crescer e preparar pessoas, ou trazer pessoas para conhecer esse evangelho. De tudo isso aí, um problema chamou a atenção especial de Paulo. Eu não relacionei lá, mas vou colocar aqui agora. Qual era o problema? Qual era a situação?
Então, havia uma incompreensão dos crentes quanto aos dons espirituais. Como assim? Alguns debochavam de outros sobre os dons. Mas vamos passo a passo. Primeiro, olha só. Um deles, eles exaltavam um dom sobre outros. E a gente vê muito isso hoje também. Então hoje, no mundo evangélico aí, é que se você não fala em línguas é porque você não tem o Espírito Santo. Então, está dizendo o quê? Que o Espírito Santo é maior do que todos os outros. Que o dom de línguas é maior do que todos os outros dons. Isso acontecia lá já, não é só aqui, lá também já acontecia. Era um dos problemas que Paulo enfrentou lá naquela época. Também, nessa questão dos dons de línguas, os cultos que aconteciam estavam ficando perturbados com os sons ininteligíveis que saíam das pessoas. Então estava virando uma balbúrdia, porque todo mundo queria falar em línguas, só que línguas que ninguém entendia nada. Sons ininteligíveis. Então não eram línguas conhecidas. São as mesmas línguas que hoje se fala hoje nas igrejas evangélicas. Só que ninguém entendia nada. Então virava uma bagunça. Terceiro, eles usavam indevidamente o dom de línguas. E a gente vai ver daqui a pouco como é que deve ser usado, quando deve ser usado. Quando que é para falar em línguas? Esta noite nós vamos ver isso aí. Então, pensando nessas situações, pensando nesses itens específicos falando sobre o dom de línguas, como é que Paulo tratou a questão? Como é que ele abordou para resolver sem ferir um, sem ferir o outro? E aí então ele começa as explicações. E aí a gente agora vai para a Bíblia. Vamos lá. Voltem lá em 1 Coríntios 12, porque agora a gente vai então agora falar exclusivamente sobre esses 3 capítulos. Não vamos ler ele todo, mas vamos passar por alguns versos com temas especiais. Então, no capítulo 12, no verso 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo já está deixando bem claro que a gente precisa conhecer o que verdadeiramente é ou são os dons espirituais. Para que a gente não bata a cabeça ou fale o que não sabe. Olha o verso 4. O verso 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Paulo está dizendo que o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de cura, o dom de pastorear, esses dons, todos eles, é o mesmo Espírito que dá para as pessoas. Então o Espírito Santo não daria um dom para gerar uma confusão entre os irmãos a ponto de alguns ficarem brigados e saírem, deixar o evangelho. Deus com certeza faz as coisas para unir pessoas que querem estar ao lado dele. Vamos lá para o verso 7 agora. Olha o verso 7. Ó. Agora vem algumas orientações, né? Agora começa a orientação. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, onde houver utilidade, o Espírito Santo vai conceder para que ele usar. Não é para ele usar em qualquer lugar, para se gabar e para dizer que ele é mais cristão que o outro, para ter... Não é para isso não. O motivo é para que ele glorifique o nome de Deus na vida de pessoas que não conheçam a verdade. A gente vai ver isso já também. Eu não posso menosprezar o meu irmão que não fala em línguas, porque dizer que ele é fraco e eu sou forte. Não tem nada a ver com isso. Talvez ele esteja até mais forte, porque ele está dando vários estudos bíblicos e você não está. E aí? Então, é muito importante nós vermos essas questões que Paulo vai relacionando. Vamos ao verso 11 agora. Ó. O verso 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, o texto bíblico vem mostrando para a gente que o Espírito Santo ele vai distribuindo para pessoas de acordo com a vontade dele e os dons que ele também entende que vai ser o melhor.
Então eu não posso dizer nunca que eu tenho que ter o dom de profecia, porque eu tenho que ter o dom de profecia, mas se Deus tem para você outro dom, se Deus tem para você uma outra missão, um outro dom que vai ser muito mais utilizado por você em outro lugar, em certas situações. Vamos lá, a gente para observar que a questão maior hoje que as pessoas mais falam, é que se você não fala em dom de línguas, você não recebeu o Espírito Santo. Vamos ao verso 13 então, para ver isso aí. Olha o verso 13. 12 e 13 diz assim, ó. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha que coisa linda. Se você é batizado nas águas, a Bíblia diz lá em Pedro 2, verso 48, se não me engano, diz que você seja batizado, arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado para perdão dos vossos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo na sua vida, ser batizado por ele. Então, todas as pessoas que batizam, reconhecendo Cristo como seu Salvador, colocando suas vidas nas mãos dele, segundo a palavra de Deus, ele também é batizado pelo Espírito Santo lá, na hora do batismo. E Paulo vem confirmando aqui. Todas as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, aquelas pessoas que estavam lá. Mas Paulo está falando isso para mostrar que estar com o Espírito Santo não quer dizer que é obrigado a falar em línguas. Quando a gente pega a lista que Paulo faz dos dons espirituais, o dom de línguas aparece por último. Talvez se fosse o principal, o melhor, o maior, talvez estivesse na lista lá em cima. Mas ele aparece por último. Isso a gente pode comprovar. Vamos comprovar? Vamos lá. Versos 8 a 10. Aí do mesmo capítulo 12. Olha lá. Verso 8, verso 9 e 10. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. Verso 10. A outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a um variedade de línguas, e a outro o dom de interpretar. Percebe? Dom de línguas e interpretação está por último. O que a gente vê então é que nós temos que ser equilibrados. E você que é cristão, e agora eu falo para você, membro da minha igreja Adventista do Sétimo Dia, você precisa conhecer isso aqui. Porque você vai precisar ajudar pessoas a talvez tirar essa filosofia, essa ideia pré-concebida de que tem que ter o dom de línguas para ter o Espírito Santo. Nós cristãos, Adventistas, nós temos que, não vou dizer obrigação, mas é muito importante que a gente conheça isso. Por isso que nós separamos estas noites para falar sobre temas difíceis. Tem mais um pouquinho, olha lá. Verso 27 até o verso 30. Continuando aí, ó. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A um estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Portanto, não são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar, falar todos em outras línguas? Interpretando-os todos? Observe. Até nessa repetição, agora trazendo aqui funções da igreja, ele coloca o dom de línguas por último de novo. Parece que Paulo sabia que essa discussão que estava acontecendo lá iria continuar acontecendo para frente o resto da vida. E está acontecendo. E não se engane, isso vai acontecer até a volta de Jesus. Até o fechamento da porta da graça, esse tema vai ser relevante. Porque as pessoas continuam batendo na tecla de que sem o Espírito Santo,
Sem o dom de língua você não tem. E aí a gente vai ver mais um verso. Agora vamos ao 22. Verso 22, olha lá. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O que está querendo dizer aqui? É que todos os dons, mesmo que aparentemente simples, eles também são importantes. É a mesma coisa quando a gente para e pensa nos dedos das mãos. Olha os dedos das mãos. Se você tirar um deles, qualquer um deles, você vai sentir falta, e muita. É lógico, um você vai sentir um pouco mais de falta. Mas se tirar o dedinho, você vai sentir uma falta muito grande. Tira o dedinho do pé para ver se você não perde o equilíbrio de vez em quando. É assim. Dedinho do pé é pequenininho, parece que não vale nada, mas tira ele. Você vai começar a andar torto, porque está faltando uma parte. Então, a nossa vida física é assim, e a espiritual também é assim. Nós temos que entender que o Espírito Santo sabe a quem dar, como dar e o que dar. Ainda, continuando na questão de como Paulo tratou a questão, tem mais uma. Vamos lá. Agora vamos ao capítulo 13, tá? Capítulo 13, que é conhecido como o capítulo do amor, né? Olha só. Vamos ler? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como símbolo que retine. O que está querendo dizer esse verso? O que há de importante para a minha vida, falando sobre dons espirituais, é que não importa qual o dom que eu esteja exercendo, seja qual for o dom, se eu não tiver isso baseado no amor que Deus tem por mim, no que eu quero ter por Ele, vai ser somente uma ação qualquer. Não vai impressionar a vida de ninguém. Não vai transformar vidas nenhuma. Então, se você tem o dom da língua, que seja, mas faça isso com amor. Não constranja as pessoas, tenha respeito pelos outros. Não deixe isso ser só barulho. Não pode. É preciso agir com amor. Mais uma questão? Vamos lá. Ainda no 13, vamos ao capítulo, ao verso 5 agora. Ó, verso 5 diz assim: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se sente mal. Está falando do que isso aqui? De uma pessoa que tem amor. Porque o amor é isso aí. Então, um cristão amoroso, ele não vai se portar inconvenientemente em lugar nenhum. Ele vai estar sempre procurando meios para ajudar pessoas nas necessidades pessoais e ajudá-las também nas suas necessidades espirituais. É amor. A base tem que ser o amor. E aí agora vamos para o capítulo 14. Vamos lá no 14 agora. No capítulo 14, no verso 1 e no verso 5, a gente vai ver que há um que é maior do que o outro. 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Este é o principal, abaixo do amor. Porque sem o amor, se você profetizar sem o amor, você vai estar, na verdade, batendo nas pessoas. Tudo tem que estar mesclado com amor. Mas abaixo do amor, então, o principal depois dele é o profetizar. Vamos ao verso 5. Olha o verso 5, ó. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Ele faz uma ressalva. Mas primeiro, antes da ressalva, ele vem dizendo para a gente que profetizar é superior ao dom de falar em línguas. E vai explicar daqui a pouco por quê. Paulo normalmente ele fala algo e lá embaixo ele vai explicando por quê. Não deixa nada aberto, não deixa a ponta solta, não. Ele vai falando, lá embaixo ele explica o que estava aqui, vai explicando, e termina o capítulo todo fechadinho. Vamos lá, tem mais.
Vamos agora ao verso 9. Olha o verso 9, no capítulo 14 ainda. Diz assim, ó. Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Por que estareis como se falassem ao ar? Nossa! Dom de línguas tem que ser línguas que possam ser entendidas, interpretadas. Eu acho muito bonito quando alguém está falando em inglês perto de mim. Parece uma música, eu gosto. Não entendo, mas eu gosto. Mas eu sei que ele está falando em inglês, não é qualquer língua não. Não é uma língua estranha. Ele está falando em inglês e eu identifico que é inglês. Embora eu não entenda o inglês, mas eu acho bonito a forma como se desenrola as palavras e a conversação em inglês. Eu gosto. Como eu gostaria de aprender inglês, falar inglês fluentemente, e poder conversar com as pessoas, assim, seria maravilhoso. Mas já tentaram me ensinar inglês. Chegaram a fazer uma classe de inglês de graça, era só eu sentar, fazer as lições, mas não dei atenção na época. Quem sabe hoje até posso fazer isso, mas exigiria muito mais esforço do que naquela época, quando mais novo, mais fácil aprender. Depois de burro velho para entender, tem muita pancada. A gente ouve as pessoas falarem espanhol, né? Tem uns que arranham no espanhol. Mas quem fala espanhol bem, é lindo demais. É muito bonito. Mas a gente tem que saber o seguinte, que quando se fala em línguas, tem que ser para as pessoas entenderem. E se as pessoas não entendem, tem que ter um intérprete. É isso que Paulo está falando. E vai reforçar daqui a pouco. Vamos ao verso 19? Vamos passar um pouquinho mais, vamos ao verso 19 agora. 14 e 19 diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Olha que pancada! O apóstolo Paulo, que é o modelo de apóstolo aí para a maioria dos cristãos, ele está dizendo que se ele tivesse que falar com pessoas que entendem a língua dele, ele prefere falar as palavras na língua dele do que falar 1 milhão de palavras em outra língua que ninguém vai entender nada. Então, há maior proveito em falar línguas com a língua do povo. Imagine vocês aí em casa, para ouvir a minha live, chega aqui eu estou falando em polonês. Quem é que vai entender alguma coisa? Só porque eu sei falar em polonês, eu vou fazer minha live hoje em polonês. Os números de gente que estava aqui, ia tudo zerar, ia zerar, acabou. Não ia ficar ninguém para ver. Só eu falando bonitão aqui, em polonês, não resolver nada. Então, é isso que Paulo está falando. Tem que ter um proveito, tem que ser útil. Mais um verso, 22 agora, olha só o 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, olha, preste atenção, hein? Não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia é para os incrédulos, e sim, também para os que creem. Então, quando você tem o dom de línguas, você não é para ficar falando no meio de todo mundo cristão, que fala a sua mesma língua. O objetivo é você falar no meio dos infiéis, para eles aprenderem sobre o evangelho. E tem que ser palavras inteligíveis ou ter um intérprete. Tem mais. 1 Coríntios 12, 13 e 14 é uma faculdade sobre dons de línguas. E eu fico triste de saber que os nossos irmãos evangélicos param em um verso só e acham que aquele verso é o suficiente para ele falar assim, se você não fala em dom de língua, você não tem Espírito Santo. É para eu falar assim porque eu quero me edificar com Deus. Paulo está mostrando que não é bem só isso não. Vamos 23, verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de estarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Pare para pensar.
Numa igreja com 300, 350 pessoas, e de repente todo mundo começa a falar em línguas. Posso até falar em línguas conhecidas, não vou falar estranhas por enquanto não, mas línguas conhecidas. E todo mundo começa a falar, um em russo, em polonês, outro em alemão, e outro em inglês, e outro em finlandês, o outro lá no tailandês, português, espanhol. Aquele mundo de gente, todo mundo falando em línguas separadas. Aí entra um visitante lá que veio visitar para fazer o culto. Vai parar assim e fala assim, gente, esse pessoal é doido. Como é que eles não se entendem? Paulo está falando exatamente isso. Paulo está dizendo que falar em línguas não é para ficar fechado em quatro paredes falando em línguas, quando não é necessário. Porque se entra um convidado que está ansioso para ouvir a palavra de Deus, chega lá e ouve aquele mundo de gente falando palavras ininteligíveis, línguas estranhas, literalmente, ele vai sair correndo dali e falar assim, eu não entro mais aqui não, que só tem doido. Embora eles lá achem que é o Espírito Santo, qualquer pessoa que entrar não vai querer ficar. Então, o que Paulo está dizendo é que o ideal é que os cultos não sejam ruidosos e nem barulhentos. Na verdade, Paulo chega até a proibir isso. Então, como é que Paulo tratou essa questão? Como é que ele agiu para resolver essa questão? Agora vem mais algumas orientações e essas são as mais importantes. Verso 27. Verso 27, ele vai agora colocar o eixo, o trilho... O que é? Eixo nos trilhos ou trilho nos eixos? Ele vai colocar o eixo nos trilhos. Esse é o certo. Vamos lá. Verso 27 diz assim, ó. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isso sucessivamente. E que haja quem interprete. Então no máximo 2 ou 3, não pode ser os 2 ao mesmo tempo, não pode ser 3 ao mesmo tempo. E mesmo se for um só, ou se for 2, ou se for 3, tem que ter um intérprete. Paulo está colocando um ponto final na discussão. Tem mais coisa. Verso 28. Vamos lá, verso 28. Diz assim, ó. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não tem um intérprete? Não precisa falar em outras línguas ou língua estranha. Fique quietinho. Ouça a mensagem. E no seu momento você conversa sozinho com Deus sobre isso. Porque estar falando ali, na verdade, vai acabar atrapalhando o momento de adoração. Vamos lá. Verso 27, volta 1. Vamos ler de novo 27, tá bom? No verso 27, vamos ler de novo, né? Só para ver. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e sucessivamente que haja quem interprete. Ou seja, se não houver intérprete, não é para falar em línguas. Tem que falar na língua que as pessoas entendem. Mesmo que tiver o intérprete, só pode ser 1, 2 ou no máximo 3. Orientação do apóstolo Paulo. Verso 33, estamos já chegando ao final, tá bom? Verso 33 diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se o nosso Deus não é um Deus de confusão, como é que ele vai habitar num lugar que tem uma confusão? Em que as pessoas não conseguem ouvir a mensagem para a sua adoração? Paulo não estava proibindo falar em línguas. Paulo não estava proibindo isso. Paulo estava dizendo que pode-se falar em línguas, mas existe uma ordem para isso. Vamos lá, mais um verso 39, para confirmar o que eu acabei de falar. Verso 39, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ó. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar
E não proibais o falar em outras línguas. E ele não diz línguas estranhas. Pode falar em outras línguas. Mas que não venha atrapalhar a ordem do culto. Porque se atrapalhar a hora do culto, as pessoas não vão acompanhar o momento de adoração. O que a gente percebe então, queridos, é que gritarias não eram favoráveis ou eram proibidas nos cultos na época de Paulo. Também não deve ser muito interessante ter isso aqui hoje, na nossa época. As nossas igrejas adventistas do sétimo dia têm que tomar um cuidado muito grande. Não porque vocês vão falar em línguas estranhas, não é isso não. Mas é que quando a gente chega na igreja, tão feliz porque encontrou um irmão, tá aqui, que maravilha, a pessoa está cantando lá na frente, ou o pregador está fazendo a mensagem, alguém está fazendo alguma coisa lá na frente, e o irmão chega e vai cumprimentar um e cumprimentar e falando alto, hein? Chegou atrasado, quer pegar o lugar na janela e sai cumprimentando todo mundo alto e atrapalhando o culto. Outra situação, alguns se colocam no fundo da igreja e lá no fundo começam a conversar inicialmente sobre coisas da igreja, depois acabam falando sobre outras coisas e vira ali uma zoada muito grande que chega lá na frente e atrapalha as pessoas na adoração. E pessoas que vêm visitar nossas igrejas, às vezes, saem de lá, em alguns momentos, pensando, eu não volto mais aqui. Então a bagunça do dom de línguas, às vezes, se torna bagunça no nosso conversar. Nós acabamos de ver agora que o nosso Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Então nós temos que fazer o possível para que as nossas igrejas mantenham-se na melhor forma possível para adoração, dar a melhor condição para que eles possam louvar, adorar, ouvir a palavra de Deus e sair de lá alimentado, sem ter tido barulho para atrapalhar o seu foco. Mas o tema de hoje foi muito importante, porque mostrou para a gente coisas importantíssimas e maravilhosas a respeito da orientação que Paulo deu, e o Espírito Santo deixou na palavra de Deus para nós, sobre essa questão de falar em línguas. E aí eu volto na semana passada lembrando uma frase que eu falei e que a Bíblia colocou, que Deus sempre dá um dom, não só o de língua, qualquer outro dom, com um motivo proveitoso. E esse motivo sempre é para evangelizar pessoas. Sem Espírito Santo não existe dons. Ter dons sem Espírito Santo são simplesmente ações quaisquer que qualquer outra pessoa do mundo faz. Quer ser um servo fiel a Deus? Peça o batismo do Espírito Santo. Peça para que Ele habite na sua vida e que Ele conceda os dons necessários, de acordo com a vontade dEle, para que você seja um servo fiel, um atalaia, um mensageiro da esperança. E aí você vai ajudar tantas e tantas pessoas. E você vai ficar muito feliz. Mais feliz ainda vai ficar as pessoas que estão sendo atendidas por você. Espero que não tenha ficado dúvidas. Mas eu vou dizer o seguinte, se ficou alguma dúvida, coloque a pergunta aí nos comentários. E aí eu vou ler todas. Se houver perguntas referentes a esse assunto, eu vou separar, vou deixar anotadinho, e na quarta-feira que vem, antes de entrar no tema da quarta-feira que vem, eu falo, a gente conversa aqui. Tá bom? É uma bênção, viu? Estar com vocês nessas noites. Que Deus te abençoe, que Deus te dê o entendimento sobre esse tema, mas que Deus te dê os dons espirituais para que você haja na vida de pessoas, para transformá-las e prepará-las para o reino do céu. Se você estiver nesse caminho, você já está no caminho do reino do céu. Deus seja louvado. Glória a Deus. É uma bênção, viu?
Eu queria então orar nesse momento e logo depois, rapidamente, fazer as interações de pessoas que entraram depois e que a gente vai falar, tá bom? Nosso maravilhoso Deus, graças te damos, porque na tua palavra encontramos as explicações necessárias para compreendermos a tua vontade e viver pela tua vontade. Obrigado pelo esclarecimento que o Espírito Santo deu a Paulo e que ele anotou e ficou guardado para nós. Obrigado porque o Senhor esteve conosco também, nos ajudando a compreender essas passagens, essas citações, para que nós possamos também ajudar a outros irmãos de outras denominações que gostariam de compreender um pouquinho mais sobre isso e podemos ajudá-los, fortalecê-los, dar a eles o conhecimento especial da tua palavra. Nós pedimos ao Pai que nos capacite, que nos use como instrumentos da esperança. Para isso, lógico, pedimos que nos perdoe dos nossos pecados, purifique-nos, que o sangue de Cristo esteja sobre nós, que a graça dele nos alcance, nos abrace, que a misericórdia dele continue nos abraçando. Mas, ó Deus, que o Espírito Santo continue preenchendo nossa vida e assim nos moldando, nos transformando, nos preparando, nos fortalecendo para a caminhada, para o trabalho a ser feito e assim podemos aliviar e dar luz na vida de outras pessoas. Fica conosco, dá-nos uma boa noite. Abençoe cada família, cada pessoa que esteve assistindo. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. E nos dê a paz. Amém. Muito bem, vamos ver então o que temos aqui. Temos várias pessoas aqui que fizeram as suas anotações, né? Então vamos lá, rapidamente, eu vou ler um pouco mais rápido hoje. Oswaldo Máximo, Miriam Souza, Dilene Belo, Rosemary Medeiros, Jeane Souza, eita, lá de Guarujá, Patrícia Barros, aí vem Marlene Santos, Cleide Rejane, José Carlos, o Zequinha. Zequinha? É bom te ver por aqui, viu? Josineia, minha prima desde o Chile. José Carlos Gomes Freitas, o Leleco. Michele Machado, Nova Morada. Adilson Feliciano. Francisco Feliciano. Teobaldo Veloso. Lurdinha. Marlene Maria. Del Evangelista aqui de Caetés. Nayane Santos. Maria Alves. Fernando José. Luque Afonso Zeuec, a família lá com minha prima Josineia, Maria José mais uma vez, Gustavo, privilégio Gustavo, você e Adriana, Marcilene Arruda, Francisco de Assis, então é Adilson ou Adelson, hein? Adilson Feliciano, tá certo, Adilson Feliciano, voltei lá, e agora Francisco de Assis, Zefinha Santana, Cleide Ferreira, Miriam de Paula, Ivone Bezerra, olha, vários nomes, hein? Airia Pleta, Joana Dark Lourenço, Edilene Vasconcelos, Rosilene Silva, Abner Xanã, eita, também é prima, viu? Josimeire e Adassa, são meus, ela é minha prima, Abner Xanã é esposa, ela também está no ministério, e são lá de Cianorte, no Paraná, também está conosco. Irmã Edith, irmã Edith, sexta-feira estou na sua casa de novo, viu? Está sendo uma bênção, segunda e sexta na sua casa ali, estudando a palavra de Deus com seu marido, o Edson, né? Ana Paula Freitas, Rosenilda Pereira, Maria Silene da Silva, e aí então é muito importante que a gente lembre de compartilhar. Ainda dá tempo de você compartilhar. Se você, ao terminar de você compartilhar, isso vai também para a pessoa assistir depois. Então compartilhe o mais se puder. Até agora, nós temos 24 compartilhamentos. Eu acho que nós podemos mais. Lembrando também que a enquete está aí. A enquete está aí. São 2 temas para quarta-feira que vem. Você vai escolher. Quais são os temas? Primeiro tema que está aí é o seguinte. Batismo pelos mortos. Será que é possível?
resgatar o meu tataravô lá de trás e batizar por ele agora e ele vai ser salvo? Segundo, o segundo tema é o que é que ficou pregado na cruz? Qual lei ficou pregada na cruz? São dois temas importantes que é muito comentado hoje no meio evangélico, então vale a pena a gente conversar, ver a resposta na palavra de Deus, tá certo? E eu fecho lembrando para você e entrar no YouTube, Antônio Fontanete, se inscrever. Peça para os seus amigos se inscreverem. A gente está fazendo aí um pôster digital com algumas fotos, né, na hora que eu estou fazendo o vídeo lá, da live, para você então agora enviar para os seus amigos, nos seus grupos, para onde você estiver, para que os meus inscritos aumentem, tá bom? Amados, que Deus abençoe a sua vida. E eu quero agradecer aqui de forma especial a dona Rose. Deixa eu virar aqui, peraí. Não dá para virar, não dá para virar. Mas agradecer a dona Rose pelo apoio, né? Está aqui do meu lado, quase deitada ali, porque a dor do braço não é fácil. Mas obrigado, viu? Pelo apoio, pelo sucesso, por você ser essa pessoa tão querida e amada. Beijinho para você também. Um abraço, queridos. Felicidades, uma boa noite. Quarta-feira que vem estamos juntos de novo. Só lembrando, no sábado eu estarei na igreja de Nova Morada. Será transmitido pelo site de Nova Morada. Então, se você quiser assistir a mensagem de sábado, entre no site da igreja de Nova Morada e você vai acompanhar por lá. Tá certo? Um abraço, felicidades, tudo de bom, boa noite.